agradecer. Eu gostaria de agradecer a todos a presença, agradecer às pessoas que organizaram aí o webinar para a gente, em especial a Vanessa, a Priscila, o Ricardo e o Mauro. A ideia hoje é a gente dividir um pouco com todos os participantes sobre as mudanças e as novas regras que a Rainforest Alliance colocou para certificação, explorando aí dentro da perspectiva dos produtores, das empresas que buscam certificação, o principal impacto e as principais mudanças que ocorrem aí no ano de 2024. Então, para isso, nós trouxemos dois conhecedores do assunto, que é o Mauro, da Certificafé, e o Ricardo, da EcoCert, para falar um pouco para vocês. Tá? Nós vamos ter um tempo, um bate-bola entre o Ricardo e o Mauro, para falar um pouco dos principais temas. Eles discutiram nos últimos dias, trouxeram perspectivas diferentes, convergiram em alguns temas, em outros não, e vão trazer para vocês. Mas nós vamos ter um tempo no final, depois nós estamos prevendo aí o Mauro e o Ricardo conversando por uns 30, 35 minutos, e nós vamos ter um tempo para as perguntas que, porventura, surjam durante o bate-papo deles ou que não tenham sido respondidas. Para facilitar com essa mecânica digital, eu vou pedir para enviarem pelo chat. A Vanessa e a Priscila vão estar coordenando o chat aí para levar as perguntas para o Ricardo e para o Mauro. Em alguns casos, elas vão agrupar para facilitar aí a discussão, tá bem? Mas era isso. Eu vou acompanhar até o final e vou deixar a Priscila aí para fazer o resumo logo depois do chat ou durante o chat. A Priscila faz a junção aí das últimas palavras, as conclusões e o fechamento com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo webinar a todos. E passar aí para o Mauro, para falar um pouquinho do Mauro da Certificafé, para contextualizarem quem não te conhece, e aí iniciar o bate-papo com o Ricardo. Tá bem? Obrigado, pessoal. Perfeito, Álvaro. Obrigado pela palavra. Boa tarde, pessoal. Olha aí que ironia, né? Justamente a pessoa da tecnologia é a última a conseguir entrar no webinar, né? Mas essas coisas acontecem, né? Bom, galera, para quem está me conhecendo aí, me ouvindo pela primeira vez, eu falo aqui pela Certificafé. Nós somos uma empresa de tecnologia e inovação que desenvolveu aí uma ferramenta, tá certo? Totalmente focada na jornada completinha ali de sustentabilidade, começando lá pelo produtor, passando pelo agrônomo, pelo consultor ou gestor do grupo, até chegar ali na fase da auditoria. Então, a gente tem hoje uma tecnologia aqui, que é a plataforma da Certificafé, que foi construída dentro de uma fazenda produtora de café, por isso o nome também traz aí o café, justamente para poder simplificar essa rotina. Eu sei muito bem que não é fácil lidar com as demandas de sustentabilidade, que não é fácil lidar com as demandas da certificação, por isso nós construímos aqui uma ferramenta para ajudar vocês desde a implementação dos requisitos, seja qual for a norma, né? Então, no contexto de hoje aqui, vamos falar muito de Rainforest Alliance, mas a nossa tecnologia ela é utilizada para outros protocolos, e com a nossa solução, todo o trabalho ali de gestão, controle, organização fica mais simples, fica mais fácil. Hoje nós temos aí mais de 3.200 propriedades em todas as regiões cafeeiras do Brasil que utilizam a nossa tecnologia, e a gente tem aqui o orgulho, né, de defender uma métrica que é o fato da nossa solução conseguir economizar tanto o tempo quanto o custo da certificação em mais de 60%. E a nossa missão é essa, de simplificar esse universo da sustentabilidade, de simplificar esse universo da certificação com tecnologia e conhecimento. E por isso nós estamos aqui nesse bate-papo hoje, junto com os nossos parceiros da EcoCert, para poder trazer essas atualizações importantíssimas que estão impactando o universo da sustentabilidade no café, não é verdade, Ricardo? Opa, isso aí, Mauro, muito bem. Obrigado aí pela introdução. É, não só as atualizações, mas também resgatar alguns pontos importantes e algumas dúvidas que são muito recorrentes. Então, a gente tomou esse cuidado para trazer algumas atualizações que são pertinentes, as mais pertinentes, ao nosso ver, coletando informações, inclusive, do Mauro, que está em contato direto com os produtores, nós também, né? Temos outros canais.
Então a gente elaborou com cuidado essa apresentação e abordamos o assunto. Então, me apresentando, boa tarde a todos, meu nome é Ricardo, trabalho na Ecocert Brasil há 6 anos, nesse tempo fui alguns anos auditor para normas orgânica, Rainforest Alliance, Comércio Justo, ROC e alguns referenciais privados. Hoje eu sou revisor, para RA é chamado de certificador, né? Revisor de qualidade de relatórios, e também instrutor aqui no Brasil, recentemente, inclusive, habilitado. Então, novamente, muito obrigado a todos, é um prazer rever alguns, estou vendo alguns nomes que nós encontramos na Semana Internacional do Café em BH, estou vendo pessoas novas, isso é muito legal, isso enriquece, espero que aproveitem muito bem, elaboramos o conteúdo com muito cuidado. É difícil abordar um assunto tão denso em pouco tempo, então, aí que eu trouxe aquele ponto de tomar o cuidado que tivemos em trazer aqueles pontos mais essenciais, em outros, fica aberto para perguntas, eu peço apenas que mandem, não no chat, mas naquele outro balão do lado esquerdo, que é o QA embaixo. Então, peço que mandem por ali as suas perguntas, podem ser de outros assuntos, e aqueles que não conseguimos, por conta do tempo, abordar, nós vamos responder a todos, de alguma forma, vamos chegar à informação, e a Ecocert se coloca disponível aqui também, permanece disponível a dar um suporte, a ajudar no que for necessário nessa jornada aí da certificação, esse é mesmo o termo, né? A jornada da certificação. Então, para concluir, nós temos aqui na Ecocert um grande diferencial, por nós temos 29 subsidiárias no mundo, em 130 países, e semanalmente nós nos reunimos em diferentes idiomas para trocar experiências e nos ajudarmos, né, com dúvidas, com atualizações da norma. Então, esse diferencial da Ecocert é muito importante, traz experiências. Ontem mesmo estava falando com o pessoal da Costa do Marfim, que teve uma experiência em particular lá, eu contribuí com algumas questões que passamos por aqui. Então, essa rede que nós temos, ela é comprovadamente eficiente e tem trazido grandes ganhos para a gente, principalmente na agilidade, em revisão de relatórios, atendimento de não conformidades, atendimento de demandas em geral, né, que as pessoas podem vir a ter. Bom, então, pessoal, nós decidimos apresentar um conteúdo de uma forma, como o Álvaro bem disse, um bate-papo. Nós não dividimos uma fala para o Mauro e outra para o Ricardo. A gente colocamos os temas e aí vamos trocando algumas experiências. Algumas delas nós nem combinamos, né, Mauro? Então vai ser uma surpresa ali. O que eu tiver de dúvida, o Mauro se manifesta. O que ele tiver de dúvida também. Até isso eu acho que vai ser mais enriquecedor por ser mais espontâneo em alguns pontos. Verdade. Vamos testar aquele bordão do quem sabe faz ao vivo, né, Ricardo? Sabe fazer ao vivo. Mas a gente é bom nisso, né? Vamos lá. Vamos lá. E aí eu vou tomar liberdade, pessoal, de poder compartilhar a minha tela. Peço só para liberar aqui a minha apresentação, para eu compartilhar a minha tela. E aí fiquem à vontade para printar o conteúdo, viu, pessoal? Quem quiser tirar print da tela para salvar os tópicos que a gente vai trazer aqui, pode ficar à vontade. Tudo foi construído especialmente aí para fornecer para vocês toda a orientação necessária para começar essa nova jornada na certificação, que é fundamental, né? É isso. Aí, deu certo, Ricardo. Certo, né? Tá aí. Bom, pois então, pessoal, a gente, como eu disse, vamos abordar alguns pontos, não somente os novos, tem uma parte que vai ser pontos novos da norma 1.3, mas vamos trazer algumas questões que elas não são exatamente uma atualização, mas são dúvidas recorrentes. Então, a gente escolheu incluí-las nesse momento, que é importante, e para abordar, né? A primeira que aparece é sobre a plataforma de certificação. As certificadoras não têm acesso exatamente à mesma tela que os DCs têm.
né? Então, nos limita um pouco em poder contribuir de alguma forma, mas nós temos um retorno muito positivo da RA, que se coloca disponível sempre e rapidamente para os DCs tirarem suas dúvidas, né? Então, essa parte de dúvidas especificamente sobre a plataforma, fica com o DC, e nesse ponto, o Mauro, ele pode nos ajudar muito por operar a plataforma, e pode nos ajudar, né, Mauro? Inclusive, a primeira parte que aparece aqui é sobre a definição e a confirmação do escopo. Para a gente é essencial isso, sem essa confirmação do escopo, as certificadoras não têm acesso aos dados do DC, que é o pontapé inicial, né? Então, Mauro, como é que você entende ali a operacionalização da plataforma? Essa é uma pergunta. A outra questão, se você percebeu alguma modificação do ano passado para cá, alguma atualização na plataforma? Legal, Ricardo. Essa parte ela é fundamental porque ela é o pontapé inicial de todo o trabalho ali do ponto de vista formal, né? Então, como tudo acaba passando ali e exigindo o registro na plataforma da certificação, na plataforma da Rainforest, é importante essa questão do escopo, porque dentro da plataforma é onde, literalmente, né, o produtor ali, os detentores do certificado, vão fazer essa inclusão, né? Com relação a acesso, layout, interface, até mesmo funcionalidade, não teve muita mudança substancial na plataforma, com exceção de que na última semana, como teve agora essa atualização da Rainforest disponibilizar os requisitos opcionais para o produtor ou detentor do certificado fazer adesão para, né, comprovar a devida diligência de desmatamento para a União Europeia, logo quando faz o login na plataforma, agora aparece esse pop-up orientando de como que se faz para selecionar esses requisitos, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, né, o Ricardo? Acho que a grande modificação, a grande novidade que tem na plataforma para esse ano, até a data de hoje, é esse pop-up que está disponível lá. Então, se ninguém ainda teve a curiosidade de entrar, quando fizer o login, vai encontrar essa novidade lá da Rainforest Alliance. Mas um ponto muito importante, né, é a questão de definir e confirmar o escopo, né? Até porque o escopo é algo que sempre gera muita confusão, né, Ricardo? Eu tenho duas fazendas, uma delas eu tenho café, a outra eu não tenho café, eu vou colocar isso na certificação, não vou colocar na certificação, como é que eu faço? Então, é muito importante ter uma clareza da definição do que vai entrar no escopo ou não, pessoal, porque uma vez que você insere essas informações lá na plataforma, ela não vai fazer essa diferenciação se aquela área está dentro do escopo ou se ela está fora do escopo. Ela simplesmente vai reconhecer e a partir daí vai gerar ali os requisitos que se aplicam, né? Que são necessários ali para o Ricardo e toda a equipe técnica da certificadora dar sequência com a avaliação da auditoria de vocês, né, Ricardo? É isso, é isso. Bem colocado, o Mauro, essa confirmação do escopo, a partir desse momento que é confirmado, aparecem os dados para nós, e aí, a partir desses dados, é que é feito um orçamento, é que é feito toda a continuidade do processo. Então, é importante conhecer, saber dessa definição, e a gente vai abordar assuntos que tangenciam essa questão ao longo dessa apresentação, e eu vou resgatar esse ponto, né? Inclusive, há possibilidade de retirar alguma unidade produtiva do escopo? Vamos ver isso daqui a pouco, vai tangenciar esse ponto. E só te interromper, né, Ricardo? Esse termo unidade produtiva às vezes pode gerar muita confusão, porque a gente pode pensar assim, né, no contexto ali de uma fazenda de café, que uma unidade produtiva seria um talhão, mas do ponto de vista da certificação, acaba que não é o talhão, é a fazenda como um todo, né? Uhum. Justo. Há alguns casos de uma gestão ser responsável por 3 fazendas, 4 fazendas, né? Em diferentes municípios. Esse detentor de certificado, ele tem apenas uma fazenda, e esses 4 são unidades produtivas, né? Então, isso é importante para que a certificadora consiga elaborar um orçamento mais específico possível, considerando esses deslocamentos, essas particularidades,
Então, abrindo parênteses aqui, a EcoCert sempre também busca comunicar, tirar dúvidas, caso elas existam, para saber se exatamente os DCs têm essa clareza sobre alguns dados que estão na plataforma. Se não estiverem certo, às vezes não estão, a gente pede para atualizar lá, e aí sim, um orçamento pode chegar aí a 20%, e já vimos casos de 25% aí menor por serem incluídos, por exemplo, atores externos, como prestadores de serviço, que estão fora do escopo. Esse é um assunto também legal, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, Mauro, aqui também, nesse ponto importante da plataforma ainda, para nós está bem claro sobre a questão dos mapas de risco de desmatamento e risco de cultivo em áreas protegidas, e que esses mapas eles devem ser atualizados anualmente. Nós detectamos que alguns DCs em renovação entenderam que não precisa refazer esses mapas de um ano para o outro, né? E sim, eles precisam. Como é que é o seu entendimento quanto a isso? O que você pode contribuir nesse ponto aí? Legal, Ricardo. Pegando até como um contexto, dentro da plataforma, o local para poder submeter os polígonos, ele acaba ficando um pouquinho oculto, né? Você tem que entrar lá naquela aba onde gera a autoavaliação e faz a confirmação da entidade certificadora, tem um campinho escrito documentos, e lá nessa parte é que você pode disponibilizar ali o seu KML, para que a partir desse arquivo do KML ou daquela planilha do anexo S13, a Rainforest consiga puxar os dados, né, de coordenadas e aí gerar esse mapa. Então, de repente, pelo fato de ficar um pouquinho ali oculto e ainda não existir dentro da plataforma um esquema de notificação para poder lembrar de que, olha, você precisa atualizar, acaba acontecendo essa infelicidade, né, de deixar de atualizar os mapas de risco para poder apresentar na auditoria. Mas é um ponto muito importante, vale a pena comentar e aí relembrar o caminho por onde a gente deve percorrer para poder renovar o mapa de risco, que às vezes a gente faz uma única vez só e não volta mais, então a gente esquece ali o passo a passo, mas continua sendo dentro da plataforma, nesse campinho. E uma novidade que também está disponível é que, por exemplo, nos casos de certificação em grupo, a plataforma ela está puxando os dados automáticos da planilha do S13 e automatizando alguns lançamentos para evitar que você tenha que repetir alguns dados, né, como, por exemplo, tamanho de propriedade, o nome, estimativa de safra, que no ano passado era tudo manual, agora eles estão passando por algumas atualizações que, a partir do arquivo do S13 que você disponibiliza, ela puxa essas informações, inclusive as informações necessárias para poder atualizar os mapas de risco. Muito bem, muito bem. Então, para agregar aqui um último ponto, esses mapas de risco, essa análise feita pela RA, ela leva um tempo. E esse tempo a gente tem visto que varia um pouco e varia muito. Não entendemos ainda, às vezes, de algum atraso ou alguma liberação dessas análises, né? Mas elas acontecem, e aqui o pedido é, façam com o máximo de antecedência possível. Enviem esses mapas de risco, esses KML arquivos KML que o Álvaro comentou, encaminhar para a plataforma junto com o S13 em casos de grupos, para poder garantir de que antes da auditoria, 6 semanas antes, ou pode ser até 4 semanas antes, esses mapas de risco estejam disponíveis para a certificadora, para o auditor fazer a sua análise de risco e, com 15 dias antes da auditoria, poder elaborar um plano de auditoria com abordagem de risco. Tá legal? Então, como próximo ponto, eu vou dar até como atendidos esse ponto que o Mauro já havia trazido sobre os requisitos da União Europeia, era exatamente a informação que eu gostaria de trazer nesse ponto, era como que isso aparecia, e o Mauro já colocou bem, que é um pop-up que aparece. Então, aqui, dando sequência, ainda temos esse registro na plataforma, e eu achei interessante a gente fazer aqui um fluxo, que é um fluxo lógico que a norma que organizou,
e que eu concordo muito, que há um registro na plataforma, a partir disso, alguns requisitos específicos, e de acordo com esse registro na plataforma, esses requisitos são devolvidos, são apresentados para o produtor, ele faz um download desses requisitos através de uma planilha do Excel, e está lá o requisito que ele tem que atender, o número do requisito, e ele implementa esses requisitos. Então, ele a partir desse ano, a partir do ano passado, né, a partir de 1º de agosto, nós já passamos pelo período de transição, não existe mais período de transição na norma, estamos no ciclo 1, para quem começou a partir de 1 de agosto do ano passado, e daqui para frente ciclo 1, nós temos essa mensuração de base dos medidores inteligentes, são 2 requisitos, tá? Então, isso aqui é necessário, tudo isso aqui é antes da auditoria, tá, pessoal? Então, baixou os requisitos, mensura a base de medidores inteligentes. Depois, a análise de risco básica é um documento da RA, o documento está pronto, se lê, se enquadra a sua realidade neste documento, é um formulário já pronto da RA, e ainda, de posse de tudo isso, o DC faz auditorias internas, autoavaliações, né? Sempre autoavaliações, no caso, auditoria interna, em caso de grupos, registra essa auditoria no formulário de autoavaliação, e esse formulário de autoavaliação é auditado pela certificadora, e depois disso, o detentor de certificado, ele atualiza e implementa o plano de gestão, que também já existe um modelo da RA, que é possível preencher esse plano de gestão. Veja que tem uma sequência lógica, né? Implementa os requisitos, mensura os medidores inteligentes, faz análise de risco, faz autoavaliação, você já entende os maiores riscos do seu projeto e você elabora um plano de gestão focado em risco. E aí, então, está pronto para auditoria de certificação. Esse é um fluxo ideal pedido para que a gente não corra o risco de chegar numa auditoria de ano 1 e chegar lá não tem análise de risco. Aí o DC leva uma não conformidade por não ter uma análise de risco básico ou não ter esse plano de gestão, tudo isso daqui é obrigatório. E o ideal é que seja respeitado todo esse fluxo aqui. Legal, legal. Só um ponto interessante, né, o Ricardo, de todas essas etapas aí, a única que ainda não está lá dentro da plataforma, que você precisa acessar o site da Rainforest, procurar lá na biblioteca para conseguir fazer e ter acesso ao arquivo, é a análise de risco básica, né? A planilha com os requisitos aplicáveis e a planilha de autoavaliação, a plataforma de certificação da própria Rainforest gera para você. Logo depois que você confirma lá o scope, fica tudo direitinho, você consegue fazer o download desses arquivos, mas aí a análise de risco a gente tem que procurar lá naquela biblioteca de documentos da Rainforest para poder seguir com o preenchimento adequado, né? Isso. Análise de risco básico e também um plano de gestão, né? Ele tem que acessar, verdade. tem que acessar lá documentos-chave. Documentos-chave, eu lembro desse título na página da RA, que ele tem todos os documentos que são pertinentes à norma, sejam eles orientação, que são somente para orientação, não são documentos obrigatórios ou vinculantes, a norma chama assim. Tem os anexos, que todos eles são obrigatórios, e esse nome, isso também se chama vinculantes. Tem a norma, tem as regras de certificação, tem nesse título ali documentos-chave, é uma parte bem interessante do site, está bem fácil acesso a encontrar esses documentos. Muito bem, ainda como informações gerais, gostaria aqui de passar por esse ponto que ele sempre é muito pertinente, que é o plano de ação corretiva, que aí a gente já está passando, pessoal, depois de se fazer essa auditoria, algumas não conformidades são detectadas, podem ser detectadas ou não,
Não conformidade, relembrando sempre, não quer dizer que está ruim, não quer dizer que quer dizer exatamente que há um problema, não quer dizer que exatamente está ruim algo, mas que precisa de melhoria contínua, e a norma é baseada em melhoria contínua. E então, o plano de ação corretiva deve ser endereçado para cada não conformidade. Um plano de ação corretiva deve ter uma análise de causa dessa não conformidade, deve haver uma correção e deve ter uma ação corretiva. Esse ponto entrou nessa apresentação por quê? Porque nós temos visto que desde que virou a norma, a dificuldade que tem de se elaborar um plano de ação corretiva completo e adequado pelos DCs, né? Hoje em dia está muito melhor, né? Temos visto a RA se movimentando nesse assunto, fazendo algumas conversas, tirando dúvidas, mas ainda há muito o que ser melhorado, principalmente quando a gente encontra uma análise de causa que ainda não é efetiva, ela não está endereçada à não conformidade, ela está muito pulverizada, e quando essa análise de causa ela está boa, às vezes ela não está conversando com a ação corretiva. Para concluir, temos a análise de causa que se detectou a origem, a raiz da não conformidade. Nós temos a correção, que é uma medida implementada para que seja contida a não conformidade, para ser imediatamente sanada aquela não conformidade. Essa é uma ação, é uma correção que tem que ser feita. Contenção do problema, para ele não se espalhar e para ser corrigido ali mesmo. Correção. E temos a ação corretiva, que é uma ação para que essa não conformidade aconteça de novo, para que não haja recorrência. E sempre essa ação corretiva ela tem que estar dialogando, ela tem que estar ligada à análise de causa. E aí, a ação corretiva se espera que o quê? Que essa ação que tem que ser feita e tem que ser comprovada que foi feita, ela tem que, o auditor, ele tem que entender de que essa ação feita, ela entrou no sistema do DC, ela foi fagocitada, ela foi trazida para dentro, trazida para o sistema para que essa não conformidade ocorra mais. Plano de ação corretiva. Mauro, tem dificuldades que você tem encontrado no campo sobre esse entendimento de plano de ação corretiva, ou é algo que está mais claro? Conta para nós. Ah, legal, Ricardo. Acho que você foi muito feliz em ter colocado esse tópico aqui, porque no início, né, a dificuldade ali de entender o que era a correção e o que realmente era uma ação corretiva talvez tenha gerado muita confusão e daí aquele caos que a gente viu lá atrás, mas que a essa altura, né, já passaram aí 3 ciclos já de auditoria, então começou a ficar mais de fácil entendimento o que é uma coisa, o que é outra. Então, assim, a gente está vendo o pessoal mais acostumado a preencher o plano de ação para poder dar sequência nas tratativas das não conformidades. Uhum. Maravilha, maravilha. Obrigado. Bom, então, passando aqui, pessoal, um ponto que foi colocado justamente por algumas dúvidas que apareceu, mas brevemente já apresento que é uma dúvida sobre os tipos de auditorias. Vejo que alguns DCs se surpreenderam quando receberam um anúncio de auditoria de acompanhamento, pode ser ela remota ou no local, auditoria surpresa, e alguns casos de auditoria de investigação. São esses 3 casos mais importantes que apareceram para a gente, todos são importantes. A auditoria de acompanhamento ela é sempre para atender não conformidades que foram abertas durante a auditoria e precisa ter um tempo para se avaliar os documentos de comprovação daquele plano de ação corretiva, para saber a eficácia desse plano de ação corretiva e para saber se realmente as não conformidades foram encerradas. É remota ou é no local? Quando é remota e quando que é no local? Existe uma política da RA, existe um documento da RA que trata das orientações para a decisão de uma auditoria de acompanhamento, se ela é remota ou se é presencial, tá? Está disponível também no site da RA. Auditoria surpresa, pelas regras, uma porcentagem dos DCs daquela certificadora precisam passar por uma auditoria surpresa, os custos da certificadora,
nem todos os requisitos são aplicados, apenas alguns requisitos de risco e algumas não conformidades que estavam em aberto. É uma auditoria não comunicada, não tem aviso prévio. E a investigação segue a mesma forma, mas ela aparece ali quando existe algum indício, alguma questão importante, como uma denúncia, ela aparece aí como uma auditoria de investigação, ela resulta numa auditoria de investigação. Ponto tranquilo, né, Mauro? Aqui não há muito que... Você quer, não sei se você quer agregar alguma coisa aqui. Tava passando um carro de som aqui perto do escritório, Ricardo, mas deu tempo dele passar. Acho que é tranquilo, talvez ali no começo só tenha gerado um pouco de surpresa o fato de ocorrer ali uma auditoria de acompanhamento, e eu acho interessante reforçar que o número de não conformidades, né, dependendo da quantidade de não conformidades que o projeto acaba levando, ele pode desencadear ali ou não uma auditoria de acompanhamento, né? Acho legal a gente você falar sobre isso. E a questão da auditoria surpresa, acho que isso é tranquilo, né? Todos os outros protocolos possuem, né? Como orgânico, por exemplo, que começou no último ano com as auditorias surpresa. Então, acredito que não tenha tanta surpresa aí na auditoria surpresa. Tá certo, Mauro? Pois é, a auditoria de acompanhamento, ela é direcionada para atender não conformidades, existem casos de muitas não conformidades, não existe um número, uma régua que a gente fale assim exatamente a partir de tais não conformidades. É cabível uma auditoria de acompanhamento, apesar da norma ela trazer que essa modalidade ela deve haver ao cliente, tanto que existe metodologia para o cliente ser comunicado com antecedência, em 4 semanas após o último dia de auditoria, da necessidade ou não de uma auditoria de acompanhamento. Então, isso sim está atrelado ao número de não conformidades, porque isso leva um tempo considerável para o auditor receber esses documentos, ver se a análise de causa está bem enquadrada, se a correção tem evidências de contenção da não conformidade, se há evidências de ação corretiva que está endereçada à análise de causa. Legal? Muito bem. Agora, temos aqui uma questão da política para o Brasil, eu não vou me estender muito para esse ponto, nós temos, desde março de 2023, essa atualização para a versão 1.1 da política para o Brasil, que trata dos riscos, todos os DCs do Brasil, eles estão enquadrados como alto risco, então isso dispara ali o alerta, né, para todos os DCs e é aplicado o anexo AR4 das regras de certificação, que ela está ali direcionada para aumentar a amostragem de entrevistas e de documentos de trabalhadores em 10% daquilo que o CAF calcula. Aplica também a necessidade de haver consultas a partes interessadas e investigação fora do local. Né? Mas isso é algo que não passou por alteração, essa política ela já existe. Eu vou trazer uma informação, de novo, ela já está vigorando, mas sempre é bom, né, Mauro? Que seria essa mudança que teve em março de 2023, que é a possibilidade, em alguns casos, e está bem colocado em casos de dificuldades técnicas, da auditoria acontecer até 3 meses antes do início da colheita. Porque essa política, ela trouxe uma obrigatoriedade de que as auditorias sejam feitas a partir do primeiro dia de colheita, até 3 meses. Então, primeiro dia de colheita até 3 meses após a colheita, a auditoria tem que acontecer nesse período. Qual o problema? Até óbvio, teve congestionamentos de auditores, de auditorias e de auditores a campo, justamente no período mais sensível para o produtor. Ele está ali focado na sua colheita, e aí a vareta das varetas da colhedora deram problema, ou coisas aconteceram, ele está muito preocupado com isso também. Receber auditoria não é fácil, mas essa não é uma justificativa para poder sair desse período, para sair dessa necessidade de auditoria no período de colheita.
esse pedido de exceção deve ser feito pelas certificadoras. E, como está bem colocado aqui na apresentação, em alguns casos de dificuldades técnicas. Então, em casos particulares, a certificadora deve ser acionada, e aí sim, dependendo do caso, isso é apresentado para a RA, e só é possível isso acontecer depois que a RA autorizar. Isso é feito através das certificadoras. Ok? Ok, Ricardo. Bora para frente. Bora, vamos lá que o tempo está passando e agora a gente vai entrar aqui na versão mesmo 1.3 da norma, que Agora sim. agora sim. Aqui teve uma alteração nesse ponto que é sobre o escopo de certificação, que é a fazenda toda. Isso já estava na versão 1.2. Aqui entra uma modificação de que o capítulo 4 ele foca no cultivo certificado. Todos os outros é a fazenda toda. Exceto para os requisitos de pesticidas, que é o 4.6, que se aplicam a toda a fazenda. Qual que é a alteração para a norma 1.2? É que, além dos requisitos do 4.6, também se aplicavam os requisitos de MIP. Então, era necessário avaliar o MIP em todos os cultivos de uma fazenda. E agora é necessário avaliar os pesticidas Ou em seja, tem cultivos que não certificados. ficar atento aí, então com a lista de produtos, né? O que pode, o que não pode ser usado, e o que pode ser usado com mitigação, porque para esse ponto a regra permanece a mesma, né? Exigindo ali atenção com o cultivo certificado e também com o cultivo que não é certificado, né, Ricardo? Então é um ponto Exatamente. de extrema atenção, principalmente aí para quem tem cultivo consorciado com a área certificada, né? Aí é particular importância, muito bem. Né? Mas esse ponto aqui há o que esclarecer pela RA, porque se a gente for ver as regras de certificação que está vigente, ela não está concordando muito com o que está escrito aqui. Mas isso é um parênteses. Vamos seguir o que a norma 1.3 está dizendo, que é exatamente o que a gente acabou de falar. E também tem um outro ponto que foi incluído, né, não havia na 1.2, que é possível, com condições, o DC retirar algumas unidades de produção, ou alguma unidade de produção, e que esteja geograficamente separada, é claro, e ele pode, então, retirar do escopo, e as condições são duas. Se elas forem utilizadas para produzir cultivos não certificados, então não pode haver essa consorciação que o Mauro falou, então, e ao segundo ponto, que elas não seriam ou não podem ser adjacentes à unidade de produção com cultivos certificados, né? Então, exceto esses dois pontos, é possível um DC retirar uma unidade de produção do escopo para poder, então, ele seguir com a auditoria dele. Joia? Joinha, tranquilo. Isso é uma boa Tranquilo. notícia, né? É isso aí. Bom, além disso, a gente já seguia algumas questões da definição da fazenda grande e pequena, mas como a norma 1.3 ela veio e trouxe, registrou essa alteração, acho que vale a pena a gente abordar. Fazendas pequenas são aquelas com menos de 10 trabalhadores permanentes. Fazendas grandes são aquelas com 10 ou mais trabalhadores permanentes. Mas quando a fazenda é pequena e tem 10 ou mais trabalhadores temporários, que eles tenham trabalhando ali por 3 meses, aí tem que ser meses consecutivos, são aplicados 10 requisitos adicionais. Também esses requisitos adicionais são aplicados em casos de 50 trabalhadores temporários no ano, por qualquer período. O primeiro Olha, caso é mais comum no Brasil, uma fazenda pequena que tem 10 ou mais trabalhadores temporários com 3 meses, né? Período de 3 meses trabalhando. Então, os requisitos que ele vai seguir: fazenda pequena, só que ele vai ter adicionalmente 10 requisitos, e são esses colocados na apresentação, todos eles do capítulo 5, social. importante essa parte aí, viu, pessoal? Então fiquem à vontade para tirar print,
porque é um detalhe sutil que às vezes pode acabar passando batido, então é importante ficar atento. É isso. É, Aí vamos adiante, que eu estou aqui vendo o tempo e eu queria abrir para o pessoal tirar dúvidas, mas a gente vai ver agora algumas mudanças de requisitos, Mauro. Aqui um resumo das alterações Verdade. que passaram. Isso. Aqui teve mudanças gerais nos requisitos, especificamente. O que são essas mudanças? É combinação de requisitos, é uma melhor escrita, é exclusão de requisitos, retirada de requisitos, esclarecimento de requisitos, tudo isso está entendido como mudanças gerais. Então, É isso aí. 13 alterações dessas, 13 mudanças no capítulo de gestão, 13 outras mudanças do capítulo de rastreabilidade, duas mudanças no capítulo de renda e responsabilidade compartilhada, 8 no agricultura, 28, ó, campeão aí, no capítulo social, e 3 no capítulo meio ambiente. Novos requisitos, foram 2, e a gente vai até passar por eles aqui. E aí, destacamos alguns requisitos para os requisitos mais importantes que passaram por alteração, né, Mauro? Que esse aqui foi um dos requisitos que ele foi incluído, é um novo requisito, que ele juntou as responsabilidades dos comitês de avaliar, abordar, de queixas e de gênero, ele combinou essas responsabilidades em apenas um requisito. Os outros requisitos, que havia um para cada desse comitê, os outros requisitos foram excluídos? Não, mas as tarefas específicas estão em cada requisito, mas a responsabilidade geral foi concentrada aqui e há a possibilidade de haver um comitê que trata desses esses três comitês, né, esses três mecanismos, ok? Foi um bom rearranjo, né, que a Rainforest fez desse requisito para deixar mais claro o entendimento do que necessariamente os comitês precisam fazer e, consequentemente, o que o comitê precisa fazer, né? Então, foi mais uma mudança com o intuito de esclarecer o que realmente precisa ser feito para deixar mais fácil e organizado ali a vida do detentor do certificado, né, Ricardo? É isso aí. Pessoal, pessoal das fazendas, DCs, por favor, atenção com as competências das pessoas desse comitê. Leiam aqui, ó, porque está sendo recorrente dúvidas e até não conformidades nesse ponto. Se o comitê, as pessoas têm competências para poder, com essas questões, e tem poder decisório, por exemplo, se o comitê ele inclui uma mulher, né, no caso para tratar as questões de igualdade de gênero. Então, atenção para esses pontos todos que o requisito traz para poder ser coberto completamente. Ok? Vamos para o próximo, requisito 1.1.2. Ele combinou dois requisitos, que havia um requisito que tratava sobre abordagem para prestadores de serviço e para subcontratados. Os dois requisitos Gerava eram muita muito confusão, parecidos, né? gerava confusão. E aí haviam dois requisitos para parecidas obrigatoriedades, né? Então, ele foi combinado, é um ganho também, limpa um pouco ali e fortalece para o DC e para as certificadoras. Aliás, Mauro, muito recorrente a gente ter essa dúvida, é prestador de serviço? É subcontratado? Incluo no escopo? Não incluo no escopo? E, Verdade, pessoal, verdade. aproveito aqui para dizer que essa apresentação ela pode ser compartilhada, a gente vai ver como isso é possível, porque eu preparei a partir de algumas informações que temos da RA, claro, essa tabela, que ela é muito Né? intuitiva para poder diferenciar, né, o que é um ator. Todos esses são atores externos. Subcontratado, quando é aplicado, quando é um prestador de serviço, quando é um intermediário, quando está fora do escopo, né? Então, atenção, por exemplo, não vou ler todos, mas o transporte de trabalhadores é o item 4, está fora do escopo. Muitas pessoas ali, principalmente no ano passado, incluíam transporte de trabalhadores no escopo, né? No CAF ali. Então, beneficiamento de café, ele já é um subcontratado. Passando aqui para a próxima, temos aqui a torrefação e embalagem do café certificado, ele é um subcontratado.
ele é um subcontratado desde que ele não tenha certificação própria. Se ele tiver certificação própria, não é necessário incluir no escopo, basta você ter o certificado atualizado deste subcontratado. Importante isso. E é um ponto muito sensível, né, Ricardo? Porque às vezes a torrefação não tem o certificado, não foi feita uma avaliação que identificasse ela como um subcontratado, não foi incluído no escopo, chega na auditoria, é identificado ali que tem um subcontratado, né, uma torrefação que manipula o café alvo ali da certificação, mas que não é nem certificado e nem está como subcontratado. E aí corre um risco gravíssimo que é de ter uma quebra de rastreabilidade, né? Isso. Perfeito. Quebra de rastreabilidade, e também a auditoria foi dimensionada para aquela primeira informação. Se chegou no campo e tem outro ator, tem uma nova atividade, o auditor não pode continuar com a auditoria incluindo esse ator externo, esse subcontratado, esse prestador de serviço. Ele tem que atualizar a plataforma, depois a certificadora tem que fazer um orçamento, ou seja, ele vai ter que voltar nessa fazenda por causa desse ator externo. Então, bem pertinente ao ponto mais importante desse daí que você trouxe, Mauro, o mais importante desse tópico aqui. Assim, embora esteja escrito ali a torrefação, a gente tem usado ela como exemplo, é importante se atentar também para os armazéns gerais, né? Que às vezes recebem ali o café, faz alguma atividade de benefício e rebenefício. É importante submeter sobre a mesma análise para não correr esse risco, né, Ricardo? Isso, perfeito. Mauro, muito bom, Mauro, muito bom. Boas contribuições aí. Bom, vamos lá. O próximo requisito, aqui é um requisito até, acho que tranquilo, a gente poderia até passar por ele, era apenas que esse requisito 412, ele teve apenas a adicionada aplicabilidade para a gerência do grupo, né, que antes não era apenas para a Fazenda Grande, foi adicionada à gerência do grupo. Esse é o gancho que eu gostaria de pegar. Para esse requisito, ela é responsável, a gerência do grupo, ela é responsável pela implementação da norma em todo o grupo. Não é porque aqui está sem aplicabilidade para a fazenda pequena, que a fazenda pequena não tenha que atender esse requisito. Ela precisa atender através da gerência do grupo. Joia? Importantes aí, aparece bastante para a gente. Então, agora sim, temos aqui um 443, ao meu ver, foi um ganho. Nós havíamos esse requisito 443, que ele direcionava a questão das análises de solo e análise foliar. E nós temos ainda esse requisito 441, que ele fala sobre a avaliação do solo. A avaliação né? Que é diferente. Uma coisa é avaliar o solo, as áreas propensas à erosão, as questões da drenagem, a umidade do solo, o nível de água do solo, profundidade, quais são os horizontes, isso é uma avaliação do solo. Outra coisa é a análise do solo. E gerava uma confusão, mas parece que esse é um ganho, que já percebemos que foi um ganho, né? Essa junção, essa combinação de requisitos, então o 443 foi excluído. Tá legal? Então, em um requisito, temos que apresentar, os D6 têm que apresentar avaliação do solo, mais uma análise química ou foliar. Em teoria, ou melhor dizendo, em teoria mudou, mas na prática não. A gente continua tendo que fazer o dever de casa, fazer a avaliação e a análise. A diferença é que agora a gente tem que apresentar tudo isso sobre o mesmo tópico, né? Muito bom. É isso aí, Mauro. Outro importante aí, quem está um pouquinho na corrida aí, desde a transição de norma, viu Esse aí muitas não foi conformidades, um né? alívio, né? Foi um alívio esse aí. Quantas não conformidades de monitoramento de inimigos naturais nós tivemos, né, no 452. Então, tínhamos da 1.2 para trás, a versão, a necessidade de avaliar e monitorar as pragas, não só, mas também os seus inimigos naturais. Muitas não conformidades apareceram e isso foi retirado do 452, mas ele foi passado, foi movido para um novo requisito, que é o 458, de nível 2. Então, lá no ciclo 3, né, de certificação, é que é aplicado essa obrigatoriedade. Ufa, né, Mauro?
Pô, verdade, para alívio, né? Então agora tem um tempo aí, quem sabe até para a Rainforest refletir um pouco mais sobre esse requisito 458, de como que isso pode ser monitorado lá no campo de um jeito mais prático, mais amigável para os nossos colegas que são agrônomos, para ficar mais amigável, né? Acho que a palavra que define bem é essa. Então, ganhamos um tempo aí, né, Ricardo? Isso aí, isso aí. Muito bem. Esse aqui é um outro ponto. Eu acredito que vamos passar até um pouco rápido por esse ponto. É que em caso de um salário não alcançou o salário digno, é aplicável, é obrigatório um plano de melhoria salarial e que um representante dos trabalhadores deva ser incluído, deva ser consultado. Essa necessidade de consulta ao representante de trabalhadores foi retirado e colocado num requisito que é autosselecionável, ou seja, ele não é obrigatório de ser atendido, então o 452 só passou por essa única alteração. Tranquilo, né, Mauro? Tranquilo, Ricardo, tranquilo. Vamos lá. Aqui é um outro também bastante tranquilo, haviam dois requisitos, 651 e 652, os dois muito parecidos, que se direcionavam para as questões de outorga de água, e então teve duas modificações, uma é que foram combinados esses dois requisitos, dava muita confusão, até os auditores mesmo respondiam, copiavam às vezes a mesma resposta, e não era bem isso, os requisitos eram diferentes, mas acabou que a RA avaliou que poderiam ser unificados, e está bem coberto o requisito e essa questão, e incluída a aplicabilidade para... desculpe, foi retirada a aplicabilidade para fazendas pequenas, porque muitas delas realmente a outorga é dispensada. É isso aí. Nesse caso, Ricardo, até uma pergunta que eu acredito que possa surgir, e eu já recebi, acho legal compartilhar, é que, por exemplo, um grupo com pequenos, que do ponto de vista da legislação, o cara tem que ter a dispensa, o auditor vai exigir que o pequeno ou gestor apresente aquela dispensa, ou não vai ser verificado esse detalhe para pequenas fazendas em grupos de certificação? É uma boa pergunta, né? De fato, tem que ter, por lei, tem que haver essa dispensa, porque ela se trata de um documento de comunicação ao poder público de que se está tirando água, de que está utilizando aquele recurso natural e que a sua utilização, a quantidade, ela não tem uma importância, então é dispensado. Então há uma formalização de tudo isso. No caso, assim, de qualquer forma é necessário, mas a gerência do grupo ela pode e deve implementar esse requisito nas fazendas pequenas e não necessariamente a fazenda pequena é que deva, cada uma delas durante a auditoria ali, apresentar essas comprovações. Legal, legal. E essa aí nem tinha sido combinada, né? Não, Mas o pano de fundo acho que é muito importante até para destacar a grande atenção que tem que se ter com o protocolo da Rainforest, né? Que em alguns requisitos ela dispensar algumas coisas que do ponto de vista legal é obrigatório todo e qualquer produtor se adequar e a certificação dizer que não precisa. Mas vale a pena lembrar aquele detalhe, né, Ricardo? Nos pontos em que a nossa legislação for superior aos requisitos da certificação, é necessário aí atender à legislação e comprovar isso na auditoria. E se o requisito diz que o pequeno não tem que fazer, mas é o gestor, então, junto com o pequeno aí, combinar para atender o que o requisito pede, né? isso. Em primeiro lugar, a legislação. Deve ser atendida a legislação. Se a norma for mais rígida ou a norma for mais restrita, tem que se atender à norma. Uhum, muito bem. Verdade. E aí até um requisito lá do capítulo 1, né, que diz que o detentor cumpre com as leis nacionais. Exatamente. Tem um requisito específico que não passou por alteração, mas existe mesmo, de fato. Vou dar uma caminhada aqui, Mauro, porque o Vamos tempo sim. tá correndo e eu queria ouvir o pessoal ali. Estou vendo que tem algumas dúvidas e vou Chegaram passar aqui. aqui. A gente já está meio que também finalizando. Nós temos Quase ali acabando. quase acabando, pelo menos nesses mais importantes. Não são todos, hein, pessoal?
As Verdade. modificações estão todas escritas na segunda página, a partir da segunda página da norma. Tem todas as alterações, e aqui eu trouxe apenas as mais importantes e que nos apareceram como mais relevantes. Como a Então, maioria é ajuste, né, gramatical de texto, trouxemos aquilo que é o mais importante, né? Fizemos uma curadoria aí da certificação para vocês, né, Ricardo? Bora lá. é isso mesmo, bora lá. Então, vamos falar agora do 681, o único destaque aqui para o capítulo 6, meio ambiente, né? Que o conteúdo que havia nesse requisito 681, ele não só pedia para documentar os tipos de fonte de energia, mas também as suas medidas, a tomada de medidas de redução. Então, como isso é algo de melhoria contínua, que pode ser ao longo do tempo monitorado, foi uma boa também, foi um bom senso da RA ter tirado essa necessidade, o registro das tomadas de medida para redução, e colocar isso em outro requisito que é no 682. Então, para atender 681, documentar os tipos de fonte de energia, do cultivo certificado, e aí 682 é onde que serão avaliadas as tomadas de medida para redução de energia. Tranquilo, mais um caso parecido com aquele, né? A diferença é que aqui foi separado. É. Então, muito bem. Aqui, ainda caminhando para o final, a ferramenta para o salário digno foi alterado, o anexo S10, o Mauro bem lembrou. Alteração fresquinha, né? Mandaram Fresquinho. semana passada. Isso, muito bem, o Mauro lembrou, incluímos isso pela informação do Mauro, a partir daquele indicador, né, o Global Level Watt, todos os estados, excluindo São Paulo, o salário digno mínimo é R$ 2.621 e o estado de São Paulo, R$ 3.213. Esses valores passam a ser obrigatoriamente considerados na ferramenta de matriz salarial, o anexo S8. Que é o próximo tópico. Aí, isso aí. Que precisa ser Isso, atualizado a partir de agora, então, com esses valores de referência, né, Ricardo? perfeito. E toda auditoria, todos os anos, ele precisa ser revisitado, analisado. Não dá para pegar um do ano passado e apresentar nessa auditoria. Ele precisa ver se teve uma nova categoria, um novo setor na sua fazenda, na sua cadeia de suprimentos, incluir quais são os trabalhadores, alterar esses salários, e isso vai ser avaliado pelo auditor. Então, isso aqui é vinculante, anexo, são vinculantes, é obrigatório o atendimento na norma. Muito bem. E aí, já conversamos, o Mauro muito bem colocou lá no começo sobre a questão do regulamento de produtos livres de desmatamento. Dia 15 de janeiro, a RA disponibilizou um comunicado, foi muito recente, sobre essa política, e ela está dizendo que, além dos requisitos da norma, para atender completamente o regulamento de desmatamento da Comunidade Europeia, novos requisitos são aplicáveis, e a opção, o Mauro bem colocou, já aparece lá na plataforma, e são esses requisitos aqui. São 4 requisitos específicos para produção agrícola. E é isso. São requisitos que, a partir do momento na plataforma, quando o DC seleciona que quer esses requisitos, a certificadora recebe isso, o auditor vai avaliar esses pontos, e isso aparece depois que a certificação estiver finalizada, concluída, dando tudo certo, e foi certificado o projeto. Essa informação vai aparecer como uma informação a mais no site da RA, e disponível para qualquer cadeia de suprimentos da Comunidade Europeia. E assim, interessante que os requisitos aí não são... Se cumpre lá com as demandas de polígono, facilmente cumpre com esses requisitos novos aí, né? Agora, ô Ricardo, uma curiosidade, mais uma pergunta que não foi combinada, hein? Se o produtor optar por por fazer adesão por esses requisitos adicionais, isso vai ter interferência lá no orçamento de certificação dele, ô Ricardo? Já tem alguma coisa nesse sentido ou ainda está
sendo avaliado se vai cobrar mais ou não, por ele optar por essa questão da União Europeia via Rainforest Alliance? Uhum. Muito boa pergunta, Mauro. Foi certeiro. Não, a princípio não vai ter nenhum valor a mais, não tem tempo Não, isso é adicional, bom, tudo cara. isso já está incluído no dimensionamento de tempo de auditoria. Isso é bacana, porque, bom, não é difícil cumprir com esses requisitos, não vai ter um custo a mais, e deixa ali o produtor, o grupo, né, enfim, o detentor do certificado, de acordo com o que o mercado está pedindo, né? Ele não precisa ali ficar preocupado como é que ele vai fazer para comprovar que ele realmente está livre de desmatamento, sendo que ele já tem aí uma baita chancela como essa da Rainforest Alliance dando essa segurança para ele, né? E agora uma Uhum. chancela a mais que vem aí essa opçãozinha de que, olha, foi verificado ali de acordo com o novo regulamento da União Europeia. Vai ficar legal, né, meu caro? Acho que sim, acredito que sim. É um ganho, com certeza, é um ganho. Sai na frente, né? O período para isso entrar. Me ajuda, Mauro, a lembrar, se não me engano, é dia 30 de dezembro de 24, Uhum. mas O ponto de corte é 2021 para cá para não ter erro, né? E aí, a partir do ano que vem, já tem que estar todo mundo aí em conformidade. isso, muito bem. Agora, se não me falha aqui, esse é o último ponto. Eu acredito que esticou aqui um pouco do tempo programado, mas eu acho que foi um ganho, foi aquela parte lá do começo que a gente refletiu ali sobre algumas questões da plataforma, foi um ganho, né? E agradeço, Mauro. Ainda vamos ficar aqui só alguns minutinhos para poder ver se tem alguma dúvida, alguma coisa que alguém possa agregar. Repito aqui que nós temos a clareza de que a norma é muito extensa, ela tem alguns pontos delicados, complicados, algumas são de interpretação, e nós aprendemos muito também com os DCs, estamos abertos a aprender sempre. Então, se alguém quiser fazer alguma contribuição, alguma questão, alguma pergunta, fiquem à vontade. Obrigado, Mauro. Obrigado a todos. Obrigada, Maravilha. Ricardo. Agora é a Obrigada, parte Mauro. boa. Eu tenho algumas, acho que dá tempo para a gente abordar aqui duas questões que apareceram, que a gente achou interessante. A primeira é da Simone Marçal. Oi, Simone, tudo bem? Olha aí. Ela pergunta aí, direcionando para vocês, quais são os critérios avaliados para determinar se a auditoria pode ser realizada fora do período de colheita? Bacana, hein? A pergunta muito boa. Conheço a Simone, um abraço para a Simone, para todo mundo da equipe aí. Obrigado pela participação. E essa pergunta, bom, Ricardo, a resposta é sua, meu amigo. É você que vai falar para nós o que que pode e o que que não pode. É. Bom, em primeiro lugar, é o que temos, seguimos, é o que está lá na Política Brasil, que é em caso de dificuldades técnicas da entidade certificadora. É isso que temos é o critério. E aí, quer dizer, essa é a orientação. Nós realmente vimos que o congestionamento de auditorias nos 3 meses, a partir do início da colheita, tem uma dificuldade evidente da disponibilidade de auditores. Esse é um das questões que são muito relevantes. A Ecocert tem auditores para vários regulamentos. É um período complicado, a colheita do café é um período que converge com safras de grandes culturas no Brasil. E aí temos uma competição, vamos dizer assim, de auditores. Né? Esse é um dos critérios, Simone, que pode ser apresentado para a RA, se será ou se seria liberado, autorizada essa auditoria, mas também tudo isso entra, com certeza, uma questão de risco. Então, se é um DC que veio de outra certificadora, ou se foi da mesma certificadora, com não conformidades graves no ano anterior, por exemplo, em requisitos sociais ou até ambientais, então aí fica muito complicado até para a entidade certificadora colocar numa matriz de risco isso e justificar para a RA. Então, apesar dessa questão das dificuldades técnicas e do exemplo que eu falei sobre a disponibilidade de auditores, as questões de risco do DC são relevantes.
Obrigada, Ricardo. Vamos lá, tem mais uma aqui, o Jefferson dos Santos Batista, ele coloca aqui que o café, a cultura do café é dispensada de licenciamento ambiental. Se durante a auditoria é necessário apresentar essa dispensa, ou um auditor já sabe disso e fica subentendido? Boa. A gente Boa pergunta. pede... Vai lá, Mauro, quer... Bom, Ricardo, se quiser, fica à vontade. Nas experiências que eu já tive de conversa com projetos certificados, né, grupos e produtores, tanto sobre esse tópico quanto aquele lá da água, por isso que eu até fiz a pergunta, né, sem agir de maldade, o pessoal pede. Então, assim, até uma vez eu ouvi um relato de um produtor, né, que se tornou até um amigo particular, amigo pessoal, comentando que foi solicitado, aí ele pegou até o recorte da legislação que diz que não precisa e etc e tudo mais, mas mesmo tendo lá o recorte da legislação, não aceitaram o caso dele, aí depois ele teve que fazer o processo formal para solicitar a dispensa e aí enviar ali a evidência de que de fato está com a documentação em conformidade. Mas a pergunta é boa, conheço o Jefferson também, um abraço aí, Jefferson. Daqui um dia eu estou passando por aí para a gente tomar um café. falando nisso. Só para ajudar, o Tchaikov, que está contribuindo aqui no chat, diz que realmente os auditores solicitam essas dispensas ambientais, a maioria deles aí. É isso. Legal, É isso, legal. é isso. Eles pedem, Jefferson, porque muitos auditores, na verdade, pedem porque precisam ter uma evidência para poder atender um requisito. Está ali numa questão técnica de avaliação de conformidade de um requisito. Deve haver evidências e deve ter uma triangulação, que é ali observações de campo, entrevistas e documentação. Então, essa parte de documentação ela entra justamente como uma necessidade de ter uma evidência de auditoria para poder atender, né, o requisito. Isso aí. Chay também conheço, um abraço aí, viu, Chay? Vou passar para tomar café com você também. Agora, acho que a última rapidinho, aproveitar que tem um pessoal aqui, essa talvez seja um pouquinho, traga um maior interesse aí. Questionaram aqui, dentre as não conformidades, dentre os projetos, quando recebem não conformidades, qual que é a não conformidade mais recorrente nos projetos? Legal, hein? É. Olha, eu já vi o que mais pega aquelas relacionadas ali, a questão de que envolve lá a plataforma, sabe? Mistura plataforma com CAF, o registro não tá legal, é sempre um ponto que cai para a grande maioria do que eu ouço dos relatos. Uhum. Uhum. Sim, de fato, essa questão tem mesmo muitas não conformidades. A questão social tem algumas não conformidades, vamos dizer assim, por capítulo, é o mais recorrente, é o social, que passa ali pelo o 5.1, que é o comitê de avaliar e abordar, que tem que ter ali um conjunto de competências, um conjunto de questões que têm que ser atendidas. Então, o 5.1 do capítulo 5, são 4 requisitos, se eu não me engano, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, esse aí é bastante recorrente. O mecanismo de queixas é muito recorrente, muitas vezes não há um mecanismo de queixa, ou então ele é insuficiente, não está acessível a todos os trabalhadores, ou eles não conhecem, né? Então, a ideia que tem que ser seguida se existe uma orientação, um treinamento, não basta. Tem que ter uma constatação de que esse treinamento foi eficaz, se ele conseguiu atender as expectativas antes pensadas. Então, se oferecer um treinamento sobre o mecanismo de queixas, depois o DC tem que avaliar se realmente o trabalhador entendeu aquilo, se ele compreendeu aquilo. Porque chega na entrevista, o trabalhador falou, não tem, não sei. Essa é uma conformidade muito recorrente, né? Então, a comunicação interna.
Obrigada, Ricardo, Mauro. Ainda restaram algumas perguntas, mas aí a gente, para não se estender muito, nós respondemos por e-mail essas que ficaram. Só o Tchaikovsky está te esperando para o café, hein, Mauro? Tá aí Combinado, te esperando. combinado. Promessa é Além dívida. Além disso, o webinar ele foi gravado, ele vai ser disponibilizado para toda a lista de registrados na próxima semana, também com outro conteúdo. E as respostas a essas dúvidas que permaneceram, a gente manda de forma personalizada a qualquer um. Obrigada, Mauro, Ricardo, e a todo mundo aí que mantemos aí na média 40 até 48 pessoas na sala. Parabéns. E obrigada para todos pela participação. Muito obrigado a todos, grande prazer. Mauro, muito obrigado. Pessoal aí também pela participação. Muito obrigado e continuamos disponíveis aqui para atender a demanda de vocês, para a gente também tomar um café. Obrigado. Valeu, Ricardo. Obrigado, Priscila. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aqui. Espero que tenhamos novas oportunidades como essa para a gente poder conversar cada vez mais sobre a certificação, difundir esse conhecimento. Aqui na Certificafé nós também estamos de portas abertas para poder mostrar para vocês como a nossa solução pode facilitar o trabalho de vocês aí ao longo dessa jornada de certificação, viu? Muito obrigado a todos que participaram aqui. Um abraço para o Rafael também, mandou um alô aqui, acho que passou batido. Um abraço, meu amigo, e gratidão aí a todo mundo. Abraço, pessoal. Valeu! Valeu.